Então, olá pessoal, boa tarde. Então, vamos dar continuidade aqui às nossas sessões, né, de ensino bilíngue de imagem musculoesquelética. E hoje aí com o nosso residente aí de segundo ano, João Paulo, vai apresentar, né, alguns novos conceitos e abordagem radiológica das miopatias inflamatórias. Então, João Paulo, fica à vontade, boa apresentação. Thank you, Professor. My name is João Paulo Carmo. I'm Dr. João Paulo Carmo, and I'm going to talk about today the diagnostic imaging of inflammatory myopathies, the new concepts, and a radiological approach. So let's begin. The inflammatory myopathies are the largest group of potentially treatable myopathies in both children and adults. They constitute a heterogeneous group of disorder. The most recognized types of IM are dermatomyositis, polymyositis, immune-mediated necrotizing myopathy, sporadic inclusion body myositis, and overlap myositis. We're going to discuss plus a toxic and drug-induced myopathies and eosinophilic fasciitis. So the role of imaging studies, the MRI is the main imaging modality for assessing IM. The MR protocols should always include both T1 and a fluid-sensitive sequence, such as T2 weighted fast suppressed or short-tau inversion recovery, also known as STEER. The MRI also helps to locate the best site for initial muscle biopsies. The muscle edema pattern and fatty infiltration are non-specific manifestations, and the whole body MRI has become an important tool over the last years, mainly because it reveals the specific global patterns of certain subtypes. The ultrasound is also a valuable imaging modality with some limitations. So I'm going to talk about the polymyositis. I'm going to be brief on clinical and histological aspects, focusing more on imaging findings, okay? So the polymyositis occurs frequently in women in adulthood, manifests with symmetrical and progressive proximal muscle weakness, increasing the serum creatine phosphokinase, and we have an endometrial inflammatory infiltrate with invasion of non-necrotic fibers on biopsy. The imaging findings are bilateral and symmetrical muscular edema in the pelvic girdle and thighs. The signal intensity of the edema is variable, correlated to inflammatory status and severity of the disease. The whole body MRI is a more efficient method by performing an overall evaluation. As we can see on this image, we have a coronal and axial steer from a 42-year-old woman. The A and B shows an extensive and diffuse edema pattern in thighs muscle, the anterior compartment, shown to you by the addition sign on these images, okay? And you see we have another image 6 months after treatment with no edema pattern identification. And on this image, we have a whole body MRI showing us the coronal T1 and axial steer images. On A, we have no fatty infiltration. In B2E, we have a diffuse edema in subscapularis and supraspinatus on B. We can see the anterior thighs compartment and in soleus muscle on C, D, and E, okay? And talking about dermatomyositis, it's more frequent in women with 2 peaks of incident. The first one in childhood, the second one in adulthood. It affects the proximal muscles, normally promoting weakness. The cutaneous manifestation are developed by over weeks to months. And we have a perimedial and perivascular inflammatory infiltrate on biopsies. The imaging findings, we have a high intense signal areas on steer in the proximal musculature symmetrically. There are macroscopic differences. On the M, we have a patch muscle edema and higher subcutaneous tissue edema.
On PM, we have just a diffuse muscle edema and no cutaneous involvement. And we have also the presence of calcinosis and calcifications of non-articular tissues. As you can see on milk of calcium, which is a rare form of calcinosis, needed to be excluded from soft tissue infections, okay? So on this image, we have A, B, C, and D showing us the milk of calcium, which are on A and B. In C and D shown by the arrows. And here we have a radiograph showing the classic soft tissue sheet-like calcification. And we have two on this image. We have a 20-year-old woman showing us the patchy muscular edema with vasto lateralis and vasto intermedius muscles, as well as facial edema on hamstring, gracilis, and sartorius. The immune-mediated necrotizing myopathy affects both children and adult patients, which is acute or subacute course of proximal muscle weakness. And on biopsy, we have a necrotic and regenerative fibers. On imaging findings, we have generalized muscle edema, muscle atrophy, and fatty replacement, with minimal facial edema, and asymmetry is more common in INM. On these images, we can see on A and B, we have the AXL-T1 showing asymmetric atrophy and fat infiltrations shown by the arrowheads, which are more extensive in the posterior compartment. On C, we have a STEER image showing us the edema pattern in soleus bilateral. On sporadic inclusion body myositis, we have a male-female ratio of 3:1, most common myopathy in patients over 50 years old, and we have endometrial inflammatory reaction with degenerative changes. On imaging findings, we can see a fat infiltration, muscle atrophy, and edema. Asymmetrical and more extensively affects lower limbs. The most affected muscles are the medial, gastrocnemius, vasto lateralis, and the flexor digitorum profundus. The undulating fascia sign is a common imaging pattern on the disorder. On this image, we have a 76-year-old male with AXL-T1 from distal thighs in a showing the bilateral vastus lateralis fat infiltration and a severe atrophy of the anterior compartment. On the arrowheads, you can see the undulating fascia sign. On overlap myositis, we can see the most representative form is the anti-synthetized syndrome, characterized by myositis, interstitial lung disease, and joint involvement. And the imaging findings are edema pattern, fat infiltration, muscle atrophy, and facial edema. Of course, we can see the interstitial lung disease as well. So on this image, we have a 42-year-old female on axial, coronal, and sagittal, corresponding to A, B, and C, respectively. The left shoulder and arm on STEER images, showing diffuse and extensive muscle edema pattern. On D, we have a axial CT of thoracic girdle, showing the typical non-specific interstitial pneumonia, also known as NSIP. The toxic and drug-induced myopathies, they are the most common form of myopathy, subacute onset on muscle weakness, fatigue, myalgia, and CK elevation. The pathophysiological mechanisms are diverse. Imaging findings, we have non-specific findings on MRI consisting on symmetrically increased muscle size, edema, and if there's no edema on the STEER image, then there is no active myopathy. On the image, as you can see, on A, we have a ultrasound image showing diffuse increase in echogenicity on triceps muscle. And B to D, we have axial STEER images showing the muscle edema pattern
as shown to us by the addition signs. And the eosinophilic fasciitis, we have a rare condition, scleroderma-like disorder with stiffness, swelling, and pain often present suddenly. We have eosinophilia, hypergamma-globulinemia, and elevated sedimentation rate. On imaging findings, we have a facial thickening, hyperintense signal within fascia, and a facial enhancement after IV contrast. Here we have an example of this disorder, 52-year-old male in a axial coronal enhanced fat suppressed T1, showing intense facial enhancement in A, B, and C. And this, the other image, we have a 36-year-old male with axial enhanced fat suppressed T1, showing us intense facial enhancement. Here we have a chart to summarize all these conditions corresponding to the clinical and histological findings and the imaging findings, okay, just for future look. So summarizing, we have that we know that imaging studies play an important role in the evaluation of the patients. Clinical history and familiarity with the imaging features are essential for formulating an accurate differential diagnosis, and imaging play a central role on guiding muscle biopsies. And the muscle biopsies remains as the gold standard for diagnosis on myopathies. That's it, thank you. Excelente, João Paulo. Por gentileza, faça aí 5 minutos uma revisão em português. Sim, senhor. Bom, boa tarde, gente. O artigo traz novidades, né, alguns conceitos já bem estabelecidos sobre as miopatias inflamatórias, né, trazendo que as principais delas seriam dermatomiosite, polimiosite, a miopatia necrotizante imunomediada, né, dentre outras, né. E ele cita muitos aspectos clínicos e histológicos, né, histopatológicos, que a gente não foi mais breve pelo tempo mesmo ser mais corrido, né? E a gente sabe que a ressonância magnética ela acaba sendo a modalidade principal para a gente poder tanto gerar o diagnóstico diferencial, na maioria das vezes, e algumas vezes até conseguir bater o martelo nesses diagnósticos, sendo os edemas, né, musculares e a infiltração gordurosa, normalmente, por mais que sejam mais não específicas, a gente consegue ter uma correlação boa com cada patologia. Tá? E, além disso, ela vai ajudar bastante na localização para poder guiar as biópsias musculares, tá? Que muitas vezes vão definir, que são os que vão definir a patologia. E a polimiosite, ela acontece mais em mulheres, na fase adulta, né? Ela tende a ser simétrica e progressiva na musculatura proximal, com enfraquecimento dessa musculatura, tende a ter elevação da CPK, né? Com a biópsia mostrando realmente um infiltrado inflamatório endomisial, do endomísio, né, com invasão de fibras não necróticas. Né? E nos achados de imagem, a gente costuma ter um edema muscular simétrico e bilateral, né, na cintura pélvica e nas pernas, né, mostrando uma questão do intensidade de sinal. Ela é variável, normalmente está correlacionada aí com os status inflamatórios e a evolução da doença. Né? Quanto maior o sinal que a gente vai observar nesses pacientes. Né? E a ressonância de corpo todo, que a gente já tem percebido nas últimas aulas, tem se mostrado como uma excelente ferramenta para avaliar o paciente de um modo geral, né, diminuindo aí a chance de deixar passar alguma região não analisada. Tá? E aqui nas imagens que a gente discutiu, mostrando realmente justamente esses edemas difusos, né, que é a característica da polimiosite, um edema difuso, muscular difuso, principalmente naquelas regiões que foram citadas anteriormente, mostrando por esses sinaizinhos demais as regiões principalmente acometidas nessas imagens. E o paciente respondendo bem a 6 meses após o tratamento. E aqui a ressonância do corpo todo, mostrando também esse acometimento difuso, né, e simétrico, né, ambos os lados sendo acometidos das regiões afetadas, tá bom? Em relação à dermatomiosite, é importante saber que tem 2 picos de incidência, também acomete a musculatura proximal, mas normalmente tem um envolvimento cutâneo, pode acontecer de semanas a meses, com um processo inflamatório, infiltrado perivascular e perinezial, de perimísio, né? E os achados de imagem costumam ser correlacionados com um alto sinal nas sequências STIR, né, da musculatura proximal, simetricamente,
E como a gente tinha falado, os achados de diferença macroscópicas são porque o edema muscular na dermatomiosite costuma ser como se fosse fragmentado, não chega a ser difuso, né? São áreas isoladas assim, né? Enquanto na polimiosite a gente costuma ver um edema mais difuso, mas não tem acometimento cutâneo, né? Enquanto a dermatomiosite costuma ter um edema subcutâneo também. E pode ter presença de calcinose, né? E calcificações no tecido não articular, né? Que aí, como a gente percebeu nessa imagem, a gente tem até na própria radiografia já percebendo calcificação no tecido mole. E aqui, muito importante também, muito comum, pelo menos que o artigo descreve, achar esses edemas de fáscia, né? Na miopatia necrotizante imunomediada, a gente tem realmente acometimento independente de idade, tanto criança quanto adulto, e a gente vai perceber mais um edema generalizado associado à atrofia muscular e mudança, né? No caso, infiltração gordurosa, tá? Mudança do padrão gorduroso. A simetria normalmente é mais comum nesse caso, né? Diferente dos outros que apresentam um padrão mais simétrico. Né? Que as imagens mostrando justamente esse padrão de atrofia e infiltrado gorduroso. Na miosite esporádica, a gente tem realmente um acometimento maior nos homens, é a miosite mais comum, é a miopatia mais comum acima de 50 anos, caracterizada também por infiltração gordurosa, atrofia muscular e edema. Né? Costuma ser mais assimétrica e afetando mais os membros inferiores. Tá? E tem esse sinal clássico aqui, pelo menos ele descreve que é bastante comum, dá como se fosse a face ondulada, né? Que é decorrente da infiltração e da atrofia muscular. O overlap myosares, né, que é como se fosse a sobreposição de miopatias, né, mas como é antissintetase, a síndrome antissintetase, caracterizada por miosite, doença intersticial pulmonar, que a gente costuma ver, né, e os achados de imagem costumam ser esse padrão de edema, infiltração e musculatura mais atrofiada e o edema da fáscia, né, mostrando aqui realmente justamente esse edema mais difuso, né, na musculatura acometida e também o acometimento do pulmão, né, com um quadro de inflamação intersticial, né? Em relação às miopatias induzidas por droga e toxicidade, a gente percebe que são as mais comuns, né? Tanto do ponto de vista que as causas são diversas, né? Desde aí causas por mais comum que seria as drogas para controle de colesterol, né? Que é as estatinas, até cloroquina, amidarona, né? Diuréticos podem gerar esse tipo de sintoma. Ele costuma representar um aumento muscular simétrico e presença de edema, né? Se não tiver edema, é porque não tem doença ativa, tá bom? Pelo menos o artigo traz isso pra gente. E aqui mostrando justamente o aumento de hiperacogenicidade, né? No caso, nessa imagem, era do tríceps, e mostrando um sinal um pouco mais elevado nas outras ponderações aqui na ressonância, apresentadas aí, apontadas por esse sinalzinho de mais. Tá? E a fascite eosinofílica é rara, mas é uma desordem que simula a esclerodermia, né? E os achados de imagem normalmente são o espessamento da face, né, com aumento de sinal e o contraste, né, aumento do sinal após também o uso de contraste endovenoso, certo? Aí trouxe as imagens exemplificando, mostrando justamente esse espessamento da face plantar e de outras regiões. E aqui é uma tabelinha que eu coloquei justamente para servir de revisão, né, posteriormente, lembrando aí os músculos mais acometidos, achados principais, questão de simetria e o padrão de edema e infiltração. E aí realmente é importante saber que a imagem representa importante avaliação nesse paciente, né? Mas sempre tem que ter uma boa correlação da clínica e da familiaridade com esses aspectos de imagem para a gente conseguir formular diagnósticos diferenciais, já que muitas vezes a gente não consegue fechar o diagnóstico e quem vai definir com 100% de certeza, né, o diagnóstico vai ser a biópsia muscular. Tá? É basicamente isso. Perfeito, João Paulo. Parabéns. Excelente apresentação aí. A gente sabe que esse tema, né, ele é um tema um pouco mais difícil, assim, um pouco menos rotineiro, mas você apresentou muito bem. Parabéns.